Fala, meu povo lindo. Fala, meus amores. Olha só, meu povo lindo, chegando aqui na área. Desculpa a demora, bebê. Eu estava na Unime. Hoje nós temos a turma de Direito Material do Trabalho, quarto semestre na Unime. Estávamos em conjunto. Olá, Salete. Beijo, Salete, da minha turma de Direito Processual do Trabalho. Salete, eu quero você para ser minha monitora também, viu? Luiz Ricardo, amor da minha vida. Amores, eu peço desculpas para vocês pela demora, mas foi só uma questão mesmo de trânsito, tá? Por estar ali em aula na Unime no quarto semestre. Vamos que vamos! Hoje nós não iremos de direito material do trabalho, nem de direito processual do trabalho. Hoje a gente vai de quê? Hoje a gente vai de direito processual civil para a prova da OAB. Direito processual civil, estou aumentando aqui o volume, espera, acho que melhorou. Direito processual civil que vai cair na sua prova. Amores, presta atenção. Pensar em direito processual civil é ter em mente que vai cair na sua prova o assunto pertinente à audiência de mediação. Pronto. Coloquei ele para carregar, que assim a gente não corre o risco. Espera só um minutinho, bebê. Um minuto, agora sim, pronto. Porque daí a gente não corre o risco de não conseguir salvar a live, tá? Então deixei aqui no carregador, que daí não corre o risco de não conseguir salvar a live. Amores, a gente estava falando da audiência de mediação e conciliação. Pensar em direito processual civil para a sua prova da OAB no domingo é saber que eles vão cobrar o conteúdo ou os conteúdos que foram alterados com o CPC 2015, com o novo Código de Processo Civil. Percebam que o CPC, ele traz um novo paradigma, que é o fato de que a parte ré, ela vai ser citada para comparição à audiência de mediação ou conciliação. Mudou, amores da minha vida. No CPC de 73, a parte ré era citada para contestar, para apresentar defesa. Agora, para comparição à audiência de mediação ou conciliação. Por isso que vocês devem estudar o papel do mediador e do conciliador. Quem pode ser mediador? Quem pode ser conciliador? Não precisa ser bacharel em direito. Basta ter graduação em qualquer nível superior há pelo menos 2 anos. A sua prova da OAB pergunta isso. E o curso de capacitação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, tá? Não precisa ser bacharel em direito, não se preocupa, eu falo daqui a pouquinho sobre a revisão A7. Então eu peço que vocês estudem o artigo 165, 166, 167 do CPC 2015 e, claro, o artigo... Aqui, bebê, carrega meu celular. E o artigo 334 do CPC 2015. Será que agora está carregando? Eu espero que sim, hein? E o artigo 334 do CPC 2015. Amores, estudem também, e isso é importante, gratuidade da justiça, artigos 98, 99 e 100 do CPC 2015, hein? Lembrar que com o novo CPC, o magistrado pode deferir só o parcelamento, pode deferir isenção de custas em 100%, pode deferir o desconto ou pode conceder parcelamento e desconto. Lembrem-se mais, a gratuidade da justiça, ela abarca os emolumentos praticados dos atos provenientes de lá do deferimento da gratuidade da justiça, ela abarca os atos praticados por notários e registradores. Então eu sinto aquela questão da prova, eu vejo a questão da prova, com a sua prova contando assim, olha, foi deferida a gratuidade da justiça no processo civil, e se necessita registrar uma penhora no cartório de registro de imóveis, tá?
E quanto a ter sido deferido a gratuidade da justiça, é importante o seguinte: essa gratuidade da justiça, ela abarca a serventia extrajudicial? Sim, ela abarca a serventia extrajudicial. No processo civil, ela abarca os honorários do perito. No processo civil, ela abarca os honorários do intérprete, do tradutor, cálculo. Ela abarca praticamente tudo. Amores, cuidado com outra coisa, prestem muita atenção. Estudem do artigo 1º ao 12, porque tratam-se das normas fundamentais do processo civil, como o princípio da cooperação, todos devem cooperar para o bom andamento do processo, inclusive magistrados, auxiliares da justiça, partes e advogados, e a boa-fé processual. Lembre-se que atualmente existe uma preferência, artigo 12 do CPC 2015, para o magistrado julgar. Essa preferência, ela é de acordo com a ordem de conclusão do processo, está prevista no artigo 12 do CPC 2015, pelo artigo 10, e eu cobraria o artigo 10, porque esse verdadeiramente traz uma mudança, que é o seguinte: olha para mim, presta atenção. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, vou repetir. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como reconhecimento de prescrição, reconhecimento de decadência, incompetência absoluta do juiz, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o juiz não pode decidir. Ele não pode decidir sem que tenha dado a outra parte a oportunidade dela se manifestar. Então, primeiro o juiz concede a outra parte prazo para que ela se manifeste. Depois que ela se manifestou, você vai reconhecer a prescrição, você vai reconhecer a decadência, você vai reconhecer a incompetência absoluta do juízo. Amores, não só isso, mas falar em processo civil, é importante vocês conhecerem o 335, o 336 e o 337 do CPC 2015. Minha pró, por que o 337? Porque o 337 diz assim, as matérias que podem ser alegadas em preliminar de contestação e que ainda assim ocasionarão a extinção do feito sem resolução do mérito. Por exemplo, olha para mim, reconhecer perempção. Beijo, Adri. Reconhecer perempção, reconhecer litispendência, reconhecer coisa julgada, falta de uma das condições da ação, a não regularidade de representação processual, incompetência absoluta do juízo, tudo isso vai gerar extinção do feito sem resolução do mérito. Cuidado, prescrição e decadência significa reconhecimento com resolução do mérito. Amores, o CPC 2015, ele diz que cabe ao autor, e isso é o ônus da prova, provar fato constitutivo do seu direito. E cabe à parte ré provar fato impeditivo, anota, fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora. E perceba que o CPC 2015, ele permite o que a gente denomina de inversão do ônus da prova. Ou seja, para aquela parte que cabe provar, o ônus da prova é dela. Eu posso requerer a inversão do ônus da prova quando a produção da prova ela for impossível, ou quando for excessivamente difícil, grava isso, impossível, excessivamente difícil, impossível ou excessivamente difícil, ou quando para a outra parte que não tem a obrigação de provar, mas a produção da prova para ela é mais fácil. Ônus da prova, inversão do ônus da prova, tem tudo para estar na sua prova.
Ô, minha pró, e litigância de má-fé cai aqui amanhã. Artigo 79 e 80 do CPC 2015 cai, hein? Cai. Litigância de má-fé também cai no processo civil. Lembrar que litiga de má-fé é aquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, que propõe exceções manifestamente infundadas. E aí a sua prova pergunta de quanto é a multa, a mesma do processo do trabalho, viu? Superior a 1%, inferior a 10%. Repete comigo, superior a 1, inferior a 10%. Calculada sobre o valor da causa atualizado. Lembre-se que essa multa por litigância de má-fé se aplica à parte autora, à parte ré e qualquer interveniente. Amores, olhe para mim, não pisque o olho, não pisque o olho. Na sua prova, sempre cai uma questão sobre intervenção de terceiros. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre. Ou eu não me chamo Ingrid Gil Salles. Pensar em processo civil é saber que estará presente uma questão a respeito de intervenção de terceiros. Ou vai cair oposição, ou vai cair assistência, ou vai cair denunciação à lide, ou vai cair chamamento ao processo, ou vai cair amigos curi. Vamos rapidinho, bora que bora. Amigos curi é o amigo da corte. Para ser amigo da corte tem que ter representação adequada. Leva isso para sua prova. Para ser amigo da corte tem que ter representação adequada. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, ONG, a zorra que for. Mas tem que ter um notório saber, uma reputação ilibada e uma representação adequada. O amigo da corte é aquele que vai consubstanciar informações para que o juízo possa decidir. Lembra sempre do caso, Supremo Tribunal Federal decidindo a respeito do conceito de família. De um lado, como amigo da corte, o grupo LGBT. Do outro lado, ao CNBB, o Conselho Nacional de Bispos do Brasil. Amores, o amigo da corte, hein, da decisão que aceita ou não essa intervenção de terceiros como amigo da corte, ou que diz eu não vou aceitar, não cabe recurso. Não cabe recurso. Não cabe recurso. Minha pró, o amigo da corte pode recorrer? Eu perguntaria isso. Pode. Mas o que ele pode recorrer? Embargos de declaração previsto no 1022 do CPC 2015. Quando a gente está diante do incidente de resolução de demanda repetitiva e não é recurso, mas amigo da corte pode propor ação rescisória. Repete comigo, o que ele pode propor? Só embargos de declaração, só IRDR ou ação rescisória. Amores, pensa comigo na oposição. Olha como é fácil. Fácil. O que é oposição? Oposição é o seguinte, bebê. Tá vendo aqui esse celular? Tá vendo esse celular? Tá vendo? Esse celular não é da parte autora. Esse celular não é da parte ré. Esse celular é meu, do terceiro. O opoente na oposição é aquele que se opõe contra o direito do autor e se opõe contra o direito do réu. Não é do autor, não é do réu. É meu. Ok? Denunciação à lide. Quando é que eu denuncio a lide? Direito regressivo em negócio translatício oriundo da evicção. Porra, minha pró, o que é isso mesmo? Uai, me venderam um imóvel que nem é dele, mas eu comprei e sou terceiro de boa fé. Ou então, quando pela lei ou pelo contrato existe o direito de regresso. E aí você lembra do caso do seguro, hein? A sua prova sempre pergunta pelo seguro. Eu bati o carro, eu denuncio a lide o seguro. Para dizer, seguro, pague por mim. Por que é pague por mim? Porque se eu pagar, eu tenho direito de regresso contra você. Então, pague por mim. E aí lembre que a denunciação ali de tanto parte autora pode denunciar, quanto parte ré pode denunciar. Só cabe uma denunciação ali de sucessiva, hein? Só cabe uma denunciação ali de sucessiva. Amores, não só isso, mas lembrem-se do seguinte, chamamento ao processo. Só quem chama é a parte ré, A parte ré, ela não chama para
pague por mim. Ó, escuta a diferença, escuta a diferença. Não é pague por mim, é pague comigo. Pague aqui, pague agora. Jean, um beijo, estava comigo tem pouquinho tempo. Jean, minha monitora, logo professora de processo civil, hein, Jean? Então, amores, prestem atenção. Chamamento ao processo é pague comigo. Pense no chamamento ao processo, e o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre isso. Quando a gente está diante de um chamamento ao processo é porque é uma dívida solidária, ou seja, uma situação de fiança, de confiança. Eu estou pagando e você deveria também pagar comigo. Então, para que eu não tenha que pagar 100% e depois ir em busca de você, eu te chamo para você já pagar a sua cota à parte e eu pago aqui também. Amores, assistência. Eu posso ser tanto assistente da parte autora como eu posso ser assistente da parte ré. O assistente, ele defende o direito do assistido, porque isso vai trazer uma repercussão na sua esfera jurídica. E aí, o que é que vocês vão lembrar? Isso é muito, mas muito importante, bebês. Presta muita atenção a esse respeito, hein? Eu não posso ter intervenção de terceiros em sede de juizado. Eu não posso ter intervenção de terceiros em sede de juizado. A Lei 9.099, de 95, proíbe, tá? Mas eu posso ter litisconsórcio, que é a pluralidade de parte autora e de parte ré em juizados. Lembra que não é cabível chamamento ao processo em ação de alimentos, ok? Lembra que boa parte das espécies de intervenção de terceiros só estão atinentes ao processo de conhecimento. Oposição só no processo de conhecimento, da petição inicial até a sentença. A assistência pode ultrapassar, pode ir para recurso, para execução. Chamamento ao processo, só processo de conhecimento. Denunciação à lide, só processo de conhecimento. Vão anotando, hein? Pro amigos cure, pode ir além, pode ir para execução, pode ir para recurso. Quanto a isso, não tem problema. Amores, nós não temos mais a existência da figura da nomeação autoria, hein? Caiu por terra essa espécie de intervenção de terceiros. Nós dizemos agora que se alega a ilegitimidade passiva. Lembra daquela figurinha do detentor? E aí o detentor diz, poxa, mas eu só invadi essa parte do imóvel de fulano, eu só arrastei a cerca porque o meu empregador mandou. Eu estava cumprindo ordens. E aí eu, detentor caseiro, eu digo, eu sou ilegítima passiva. E se eu sou ilegítima passiva, eu passo a ter uma obrigação. Minha que obrigação é essa? Eu tenho que dizer quem é o legítimo passivo. Eu tenho que dizer quem é o correto, o legítimo passivo, tá? Eu tenho que trazer, eu tenho que ter essa obrigação. Ademais disso, presta atenção, a parte autora, que trouxe de forma errônea a parte passiva, vai ter que indenizar essa ilegítima passiva com todas as despesas, custas, honorários, absolutamente tudo. Por falar em honorários advocatícios sucumbenciais no processo civil, é de no mínimo 10%, de no máximo 20%, tá? Que vai ser calculado sobre o valor da condenação ou sobre o resultado líquido obtido ou sobre o valor da causa. Brasil jurídico na área, meu povo lindo, Brasil jurídico. A minha segunda fase de trabalho está com o Brasil jurídico, para quem for fazer aí a segunda fase de trabalho, seja presencial ou online, já com as inscrições abertas. Meu povo lindo, pensar na prova de processo civil é saber que vai cair uma questão sobre recursos. Lembrar que da decisão interlocutória no processo civil é cabível o agravo de instrumento, prazo de 15 dias úteis, tá? E que esse é um rol taxativo, mitigado, porém taxativo. Por exemplo, das decisões interlocutórias que recepcionam ou não intervenção de terceiros, qual o recurso cabível? Agravo de instrumento. Isso está no rol taxativo do artigo 1015.
da sentença terminativa ou definitiva, é cabível qual recurso? Apelação. Qual prazo? 15 dias úteis, tá? E aí lembrar que a apelação aqui no processo civil, que ela tem efeito suspensivo automático. Esse é um diferencial da apelação no processo civil. Embargos de declaração está previsto no artigo 1022, apelação no 1009, apelação no 1009 e o agravo de instrumento no 1015. Todos os recursos no processo civil possuem prazo de 15 dias úteis. Você nunca ouviu falar do recurso. Agravo em recurso extraordinário, agravo em recurso especial, embargos de divergência, agravo interno, não importa. Qual o prazo? 15 dias úteis, tanto para interpor quanto para contrarrazoar, com uma única exceção. Que única exceção é essa? Embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias úteis, tá, bebês? Estudem isso. Lembrar que quanto à execução, e aí eu falo rapidinho sobre execução. Aqui no processo civil, não se faz necessário garantir o juízo para embargar a execução. É diferente do processo do trabalho. No processo civil, você não precisa garantir o juízo para embargar a execução. Qual o prazo para os embargos de execução no processo civil? 15 dias úteis. Memorizem isso, tá? Tanto para impugnar a execução, quanto para embargar, o prazo para ambos é de 15 dias úteis. E para ambos não se faz necessário a garantia do juízo. Olha como é diferente lá do processo do trabalho, que para embargar a execução você tem que garantir integralmente o juízo, e no processo do trabalho o prazo é de 5 dias úteis. Revisão A7. A revisão A7, vocês conseguem ter acesso pelo site do Salvador Concursos. Basta colocar lá Salvador Concursos, revisão A7. O que eu recomendo é que adquiram o online, tá? Porque daí você consegue, tem aqui, ó, entrar no direct do Suprassumo do Direito, entra no direct do Suprassumo do Direito, link na bio. Tem também no meu Instagram, Ingrid Gil Salles, tem também. E lá pelo Salvador Concurso você consegue ter acesso. Mas falando aqui pelo direct do Suprassumo do Direito, fica melhor porque vocês têm um contato com o próprio Marcos Gabriel. Amores, amanhã eu volto de mais live com vocês, processo do trabalho. Para deixar salvo, apelação, artigo 1009 do CPC 2015, que tem efeito devolutivo e o suspensivo automático, agravo de instrumento cujo rol taxativo é do artigo 1015 do CPC, e aí é bom memorizar esse rol taxativo, como, por exemplo, decisão interlocutória a respeito das tutelas provisórias da urgência e da evidência. E aí vocês se recordam desse rol taxativo mitigado. Falar em processo civil, professor Bruno Nunes da área, grande professor do direito processual civil e que está conosco também no Suprassumo do Direito. Amores, sobre execução, só pra gente finalizar, hein? Cuidado, por favor, com cumprimento de sentença. Lembrem, amores da minha vida, que cumprimento de sentença é a execução, é a cobrança de um título judicial, processo de execução, título extrajudicial, cumprimento de sentença, título judicial. E aí se recordem que com o CPC 2015, a sentença do juízo arbitral, apesar de ser emanada fora do poder judiciário, que ela é qualificada, ela é considerada como um título judicial, ela é detentora da natureza do título judicial. Por isso que, presta atenção, no processo civil, a sentença do juízo arbitral, a gente vai para a etapa de cumprimento de sentença e não para um processo de execução. Gostaram das dicas? Se inscrevam no Suprassumo do Direito. Comecem lá a seguir o Suprassumo do Direito. Estaremos juntos. Salvador Concursos também. Revisão A7 a 1000 por hora. Daqui até domingo. Eu e vocês e eu na porta da prova da OAB, hein? Revisão até o último
dia, até o último momento, até o último minutinho. Lembrem-se também que agravo interno, artigo 1021 do CPC 2015, hein? Eu retiro o processo das mãos do relator, decisão monocrática, e levo para o órgão colegiado, 15 dias úteis. Agravo em recurso especial, Superior Tribunal de Justiça, e se lembrem da necessidade do pré-questionamento da matéria, o STJ aceita o pré-questionamento ficto, já conversamos sobre isso. Recurso extraordinário, Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 3 do Supremo, da Constituição Federal de 88, artigo 102, inciso 3. Recurso extraordinário e recurso especial, prazos para ambos de 15 dias úteis. Lembrar que o diferencial do recurso extraordinário é que, além do pré-questionamento da matéria, a gente vai necessitar da demonstração da repercussão geral. Seja uma repercussão geral, com uma relevância, uma natureza política, econômica, social ou jurídica. No processo arbitral. Lembrar o seguinte, Juan, que se eu tenho uma sentença do juízo arbitral e ela foi descumprida, ou seja, eu preciso cobrá-la, eu preciso executá-la, no processo civil, essa execução não se fará na forma do processo de execução, mas sim na forma de um cumprimento de sentença. Por quê? Porque com o CPC 2015 se compreendeu, foi esse o entendimento dado pelo nosso legislador, que a sentença do juízo arbitral, ela equivale à sentença do juízo estatal, a uma sentença proferida por um juiz de direito. Por quê? Porque a sentença do juízo arbitral, Juan, ela vai ter as mesmas características da sentença da tutela jurisdicional. Ela detém imutabilidade, coercibilidade, definitividade, autoexecutoriedade e, claro, satisfatividade. Perceba que desde o ano de 2013, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, que é a ministra Nancy Andrighi, entendeu que a natureza, em conjunto com o Superior Tribunal de Justiça, da sentença do juiz arbitral, proveniente da arbitragem, que é a Lei 9.307 de 1996, é a de uma jurisdição privada. Aí você para de tudo e pensa assim, zorra, jurisdição privada? Por que jurisdição privada? Porque essa sentença do juízo arbitral, ela possui os mesmos caracteres da sentença de um juiz de direito, os mesmos elementos característicos. É uma decisão definitiva que vai alcançar a imutabilidade. A coisa julgada como tem material e processual, autoexecutória, com todos os caracteres da jurisdição. E eu até brinco dizendo que quando a gente não sabe, a gente dá um nome. Qual o nome que o STJ deu? Jurisdição privada. Disse que a arbitragem não é equivalente jurisdicional, e sim uma jurisdição privada, porque detém todos os caracteres da jurisdição, mas é emanada por um particular, é emanada por um particular e não pelo Estado, que é quem possui o poder de dizer o direito no caso concreto, a tutela jurisdicional. Tem dica de tutela? Tem dica de tutela provisória da urgência da evidência, mas vamos fazer o seguinte, porque a sua pró ainda tem nota para lançar no portal, porque é pró de graduação, pós-graduação, tenho que lançar ainda as notas da pós-graduação. Graduação eu já concluí, mas falta da pós-graduação. E ainda tenho 2 artigos do doutorado para concluir e um capítulo para revisar. Eu prometo, a pró promete, viu? Estudo com foco, você que me acompanha em tudo, eu vejo você em todas as lives. Eu prometo que eu retomo amanhã, às 22 horas. Juan, espero que tenha servido. Apesar de ser uma live, a gente não tem aqui um quadro, né? Com tanto tempo para a gente poder salvar aqui esse conteúdo, vou deixar a live salva, mas estude com foco, minha princesa linda. Eu prometo que eu volto amanhã falando um pouquinho mais sobre processo civil e processo do trabalho. Pode ser assim, combinado? Que são as 2 principais dificuldades de vocês. Processo civil e processo trabalho. Até amanhã, às 22 horas. Juan, também, saudades de vocês. Estamos juntos. Muita falta também. Estaremos juntinhos. Já se te vi aqui na live, é sempre bom ter vocês. Até amanhã, viu?
Beijo, meu povo. Bora madrugar, deixar essa live salva aqui pra vocês. Vamos, que a noite está só começando. No canal do YouTube também, Suprassumo do Direito. Até amanhã, espero vocês, viu? Beijo, meu povo lindo. Até amanhã.